Olá, tudo bem? Professora Júlia Andrade, a gente vai conversar sobre a segunda fase do seu concurso da LMG, tá? Pessoal, eu, Júnior, tenho experiência de 2 décadas com provas discursivas para concurso público, mais de 2 décadas, precisamente falando. Não tão precisamente assim, mas vamos lá. Como é que você vai se preparar? Né? Vamos tentar aqui estruturar a sua área de consultoria. A primeira dica que eu dou para você é basicamente o seguinte: você precisa entender o processo seletivo. Por exemplo, a segunda fase, vocês têm uma segunda fase e uma terceira fase. A terceira fase tem muito a ver com aqueles exercícios. Vejam que o número de exercícios é bem menor, são apenas 2 exercícios. Tem muito a ver com exercício, gente, que vai analisar tudo por questões envolvendo a constitucionalidade, a legalidade, tá certo? Os aspectos jurídicos envolvidos num programa, num plano de governo, vamos dizer assim, numa norma, né, que se pretende aí publicar. Então a banca traz esse tipo de exercício. Você vai ter que fazer ou montar um parecer em cima daquilo, ou fazer uma justificativa. Então tudo que tem a ver com norma aqui na sua bibliografia, isso é utilizado principalmente na terceira fase, tá? Então eu estou assim batendo papo principalmente com quem ainda não conseguiu se organizar em relação à bibliografia que precisa estudar. A prova está marcada para o dia 28/5, pelo menos preliminarmente, né? Eu estou gravando no dia 10/5. Ainda dá tempo de você organizar muita coisa, tá bom? E dá tempo de você, sim, produzir de forma eficiente. Então, a primeira questão que você tem que notar é se a terceira fase é um pouco, eu vou precisar mais de leis para criar um arcabouço teórico, não é para defender ponto de vista sobre uma determinada norma, a aplicação de um programa, a abrangência desse programa, a competência, não é? A análise de competência, saber se aquilo é de uma competência estadual, ou seja, qual ente federativo é responsável por aquilo e que tipo de competência está envolvido, se é uma competência de legislação, uma competência de execução, de exploração, de articulação, de cooperação. Então, enfim, isso eu vou trabalhar muito no terceiro momento. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que no segundo momento as questões são muito teóricas, são muito voltadas para questões acadêmicas. Não estou querendo dizer que não caia lei agora, tá? Não é isso. Mas você vai ver uma concentração muito voltada para assuntos bem acadêmicos. Até por isso que não é à toa que vocês têm muitos artigos, não é? Muitas monografias para vocês estudarem, livros. Então esse é o caminho. Primeiro é entender o momento, tá? Então, quer dizer, não está dando tempo de eu estudar tudo, eu vou então me debruçar em cima de aspectos mais acadêmicos, porque a segunda fase é mais conceitual do que a terceira. Além disso, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha bibliografia, vou estudar pela ordem que a banca deu? Não, porque a banca deu uma ordem meramente alfabética, tá? Para disposição dessa bibliografia sugerida. Eu vou estudar essa bibliografia por nichos. O que eu tenho que fazer? Separar as áreas. Área meio ambiente aqui, área, né, aqui de aspectos agropecuários para cá, tá certo? Para outro lado. Dentro desses assuntos, o que eu faço? Eu ainda posso seccionar essas áreas. Meio ambiente, eu posso, por exemplo, separar a questão do clima, todos os documentos que têm a ver com o clima. Fiz essa separação. Na parte de agricultura, vou trabalhar, sei lá, agricultura familiar, eu já separo, certo? Então eu vou seccionando, fazendo toda ali uma organização horizontal da minha bibliografia para que eu possa primeiro ter uma noção do que eu tenho para enfrentar, tá certo? Aí depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a verticalização, eu vou decidir por aquilo que eu vou priorizar como leitura. Ora, se você, por exemplo, estiver estudando, né? Eu vou pegar aqui algum assunto que seria um pouco mais geral. Se você pega, por exemplo, a Política Nacional de Agricultura Familiar. Minas Gerais se destaca na agricultura familiar, a gente sabe disso. Mas se você pegar 11.326, que é a política nacional, e colocar por cima, tá certo? Dos programas, das normas mineiras, você vai saber princípios, você sabe as diretrizes, as competências, então isso facilita muito teu olhar para baixo. Por que facilita? Porque depois tudo começa a se repetir muito. E aí quando você pega um programa que é criado em Minas, por mais que você não tenha lido e a banca peça para você analisar aquele programa, você bem ou mal tem uma noção do todo, né? Uma noção de algo maior. Porque na prova discursiva, se você não tiver cabeça de consultor legislativo, você não está preparado para o concurso. O que é ter cabeça de consultor? Ora, o consultor legislativo, qual que é o papel dele? Oferecer soluções. Né? Vem lá o parlamentar leigo, vem conversar com o consultor, ele quer saber se uma minuta de proposição pode ser apresentada, não é?
se há constitucionalidade, se a legislação brasileira permite a apresentação daquele programa ou daquela lei ou da determinada política qualquer. Então, o consultor nem sempre vai ter respostas, né, soluções para tudo, mas ele sempre terá uma saída. De repente ele olha e fala, olha, isso aqui vai dar muita discussão jurídica, mas eu tenho uma outra proposta para o senhor. Então, né, vai lá e busca para aquele parlamentar, para Vossa Excelência, busca para aquele parlamentar exatamente uma saída. Então, na prova discursiva vai ser muito comum você não saber a resposta de tudo. Isso é comum, tá, gente? Isso eu sempre falo para os alunos do turma de redação concursos. Olha, prova discursiva, a gente tem lá no turma de redação alunos que fecham prova. Tem muito, mas quando você tem um exercício, quando você tem 2 exercícios, isso é natural, por exemplo, que eu tenha alunos com nota total na terceira fase, mas não tem alunos com nota total na segunda. Eles podem tirar total no exercício ou no outro, mas em geral haverá muitos altos e baixos. Então, tua primeira preocupação tem que ser essa. Como que eu vou garantir eficiência em estudo de conteúdo, né, até o dia do concurso? Eu vou estudar sempre o mais geral primeiro e observar, se eu tiver tempo, né, o que há de diferente, o que há de muito específico nos outros lugares. Até porque, se a banca me trouxer um programa de agricultura familiar desenvolvido pelo governo mineiro, eu preciso pensar isso em âmbito nacional, pensar isso dentro de uma lei do Estado, né, para depois eu fazer uma composição dos meus argumentos, por mais que eu não domine tudo que a banca está pedindo, mas alguma saída eu terei. Então, essa é a cabeça do consultor. Ele tem que ter essa estrutura, primeiro constitucional na cabeça dele, uma estrutura depois de norma de abrangência nacional, né, para depois ele trabalhar com questões mais locais. Esse é o primeiro dado. A segunda questão, que você pode também observar na verticalização, na priorização do seu estudo, diz respeito, gente, ao que é prioridade. Perceba, enquanto a banca organiza, né, a bibliografia por meio de vamos dizer assim, de uma escala ortográfica, uma escala baseada realmente na ortografia mesmo, tá certo? Você tem uma ordem ali alfabética, melhor dizendo. Quando ela expõe para você, vamos dizer assim, os conteúdos, ela vai trabalhar, ela vai jogar no primeiro plano aquilo que ela considera mais importante, que naturalmente vai abranger a maioria das questões. Então, se você olhar meio ambiente e desenvolvimento sustentável, está em primeiro plano quando eu comparo, por exemplo, com desenvolvimento agrário, está em segundo plano, tá certo? Quando eu comparo, por exemplo, com Minas, com mineração e energia, não é? Porque aqui já é a parte mais sancionatória, a parte de responsabilização. Então, até que quando a gente pensa uma estrutura de norma, é dessa forma mesmo. A parte de responsabilização vem lá para o final. Então, é uma parte aqui menos importante. Você tem os mecanismos de prevenção primeiro, tá? Depois você tem os mecanismos de execução e assim vai. Ora, questão do meio ambiente, nem precisa falar para você quais são os elementos de importância aqui, mas você tem que ficar atento, né? Tem que entender primeiro como que está articulada a política ambiental no Brasil, né? O papel do Estado, qual o papel, principalmente no meio ambiente, tá, gente? O Estado tem papel no meio ambiente ali, papel importante. Se é um papel legislativo, se é um papel de execução, se é um papel de exploração, se é um papel de articulação, né, de determinadas políticas ou de coordenação, tá certo? Com outros entes sobre determinadas políticas. Então você tem que olhar primeiro esse papel dentro do meio ambiente, da mesma questão sobre desenvolvimento agrário. Depois você precisa, né, observar, principalmente, olha, questões ligadas a conflitos socioambientais, porque bem ou mal, Minas, embora tenha menos, mas isso esteve na crista da onda, né? Esse ano a gente até acertou o tema do TJ do Espírito Santo, porque foi exatamente nesse lado mais conflituoso. E olha que o assunto não pertencia ao Espírito Santo, mas veio na prova conforme a gente pensou. Que nós temos mais? Os instrumentos, né, de política ambiental, a banca pode cobrar. As questões estão sendo discutidas, grandes questões envolvendo, por exemplo, a reforma tributária. E aí, bem ou mal, tem os mecanismos dentro dessa reforma tributária, dentro da sua área, que é o caso do ICMS ecológico, tá certo? Outros mecanismos de tributação para você regular essa questão, principalmente questão climática e etc. A questão do licenciamento ambiental, né, os mecanismos de licenciamento, de agilização de licenciamento, né,
ou mecanismo de robustez, porque a gente teve muitos acidentes em Minas ligados à mineração. Então, bem ou mal, tem que se preocupar com essas questões, tá? A questão do saneamento básico, né, veio à tona, a gente teve uma tentativa de votação de um decreto, né, do governo federal e não passou, então você tem que entender como é que tá construída essa política. Lembrando, gente, lá pelo item 13.1 do edital, é muito claro, né? O que você tem aqui em relação à bibliografia é uma referência. A banca pode cobrar coisa bem atual, tá? Então, fique ali espertinho. Pense sempre da Constituição para baixo, fica mais fácil. Tá bom? Então, as questões, por exemplo, as iniciativas de Minas Gerais no campo, né, das mudanças climáticas, né, o que ficou pactuado aí em relação às mudanças climáticas, em relação ao papel do Brasil, né, na sua política de contenção de emissão de gases poluentes. Então você tem que observar o que Minas fez, né? Houve uma transição energética, como é que está sendo feito isso? Como é que está sendo feito isso no setor, por exemplo, agropecuário em Minas, tá certo? Então você tem que observar essas questões todas, tá? Então fica aqui para vocês esses aspectos que eu falei, principalmente na base do clima. Do meio ambiente. Quando você chega no desenvolvimento agrário, né, Minas é um estado ainda bastante agrário, tem muito desenvolvimento em Minas, mas a gente tem essas questões. Você tem que observar as formas de economia cooperativa que há nesse setor, caso agricultura familiar, de certo modo, né, como que isso é financiado os programas envolvidos, né, as linhas de crédito, ao fomento ao cooperativismo, tá certo? Então, você tem muito dessa questão, tá? Ah, Júnior, eles podem cobrar coisas, por exemplo, voltadas para queijos artesanais de Minas? Pode ser que sim, certo? Mas eu falo para você que a agricultura familiar, né, as pequenas empresas familiares agrícolas, né, isso tem pesado bastante. Os mecanismos de agroecologia, que aí tem também a ver com a chamada economia verde, bem ou mal, tá? Que a banca pode te cobrar. Fomento ao cooperativismo nesse setor que, bem ou mal, é desenvolvimento, é investimento, por exemplo, em redução da desigualdade. Então, você tem esses aspectos, tá? Na hora da prova, gente, não pode esquecer, é muito importante, muita gente acaba negligenciando, as pessoas ficam muito preocupadas com o conteúdo e vão negligenciar isso. A avaliação gramatical é muito rígida. Vocês vão perceber ali, quando vocês abrem esse edital aqui na parte de avaliação gramatical, que a banca tem, por exemplo, vocês vão enfrentar textos de curta extensão, 12, 15, 16 linhas, por aí, tá? A média do tamanho desses textos. E é comum que a banca, por exemplo, quando você tem um volume de textos muito grandes, né? O que acontece? Você vai usar menos pontuação, por isso que pontuação tem um valor menor, tira lá 0,5 por erro, mas 0,5 por erro em cada questão, você vai ver isso no final dos contos, o que vai acontecer. Não é um concurso de notas altas, tá? Saiba disso, não é mesmo. Essa fase agora é uma fase de notas mais baixas, a terceira é uma fase de notas mais altas, pela estrutura da prova, tá? Pelos gêneros que são produzidos. Então, você tem que ficar muito atento, por exemplo, a mecanismos que são mais valorosos na gramática, quer escrever com coesão, né? Escrever com uma organização, você escrever de forma clara, cuidado do paralelismo para não errar, porque a maioria das pessoas não estará pensando nisso, mas você vai se lembrar que você está sendo avaliado. E quando a gente está sendo avaliado, o texto que a gente entrega é texto de critério, tá, gente? Não é tanto mostrar conteúdo, é muito ficar preso a critério mesmo. Tentar não errar uma concordância. É claro que, mas como é que eu vou estudar gramática nessa altura? Não é estudar gramática, é que existem determinados verbos que a gente vai usar com frequência em textos mais curtos. Determinados aspectos de regência que vamos usar com muita frequência em textos mais curtos. Isso vai chamar a atenção da banca. Os erros são sempre os mesmos, né, de um candidato para outro. E aí eu falo sempre para meus alunos, vocês não vão ter solução para tudo, mas vocês têm que ter saída, tá certo? Saída, e a saída de vocês passa por critério, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, tá certo? O desafio que te espera lá na hora da prova, tenha conseguido ver uma luz aí para você organizar a tua bibliografia, os pontos que você precisa focar, não é? E que você não esqueça de que haverá uma avaliação gramatical e não coloque isso no bolso, que isso é bem complicado, tá bom? Beijo grande para vocês, ótima temporada de estudos.